Pronto. Então, quem for entrando, for chegando, deixa eu olhar quem é que já chegou. Ok, já tá aqui. Quem for chegando, só não como fria. Ah, tá. Apoio até às vezes da geladeira tirada, às vezes eu como. Quando eu tô com fome, meu filho, não quero nem saber. Ai, mais comida quente, muito quente eu não gosto não. Então vamos lá. Olha, revisão da aula passada. Nós estudamos sobre os tipos de predicado, que fique bem claro para vocês. Mas antes nós estudamos que os termos essenciais da oração é sujeito e predicado. O sujeito é dividido em 5. É sujeito simples, sujeito composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Depois disso, eu disse a vocês que na página 146 estava falando sobre os tipos de predicado. Existe o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal é quando tem um verbo de ação. O predicado nominal é quando tem uma qualidade. E o predicado verbo nominal é quando tem os dois ao mesmo tempo. Então, tem essas duas formas aí, predicado verbal, nominal e verbo nominal. E eu falei para vocês também sobre os exemplos. Predicado verbal é um verbo de ação. Maria estuda muito. A ação de Maria é estudar muito. Então, o predicado é verbal. Já o predicado nominal, ele é aquele que vai ter verbo de ligação. E os verbos de ligação, vocês têm que memorizar esses verbos, porque os professores vão falar muito deles, certo? Muito mesmo. Então, a partir de agora, no 8º ano, vocês vão ouvir falar muito nesses verbos de ligação. Os verbos de ligação são ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar, certo? Quando eu digo assim, Marconildo é lindo e maravilhoso, eu tenho aqui um predicado nominal. Por quê? Porque ali eu estou usando o verbo ser conjugado. Esse é o verbo ser conjugado. Eu sou, tu és, ele é. Então, lindo e maravilhoso são adjetivos, são qualidades. Logo, esse predicado é nominal. Só é ter esse verbo, né? Marconildo parece lindo. Marconildo permanece lindo. Marconildo continua lindo. Marconildo anda lindo. Marconildo fica lindo. Marconildo está lindo. Marconildo é lindo. Então, todos esses verbos, quando aparecer na frase, o predicado é nominal. Tá certo? Entendido? Entendido? Pronto. Aí tem uma particularidade no predicado nominal. Essa qualidade que é dada, ela é chamada de predicativo. Na sintaxe, ela é chamada de predicativo e na morfologia é chamada de adjetivo, daquelas classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, pronome, verbo, artigo, numeral, tal, ele é adjetivo. Quando dá uma qualidade a uma pessoa, ele é um adjetivo. Esse adjetivo, quando se refere ao sujeito, é chamado de predicativo do sujeito. Predicativo é o adjetivo, só que ele é na sintaxe. O adjetivo é o nome que damos à qualidade na morfologia. Predicativo é a qualidade que é o nome que damos à qualidade na sintaxe. Quando se refere ao sujeito, é predicativo do sujeito. Joana parece preocupada. Quem parece preocupada? Joana. Preocupada está se referindo a Joana. O juiz julgou o réu inocente. Quem julgou o réu inocente? O sujeito aí é o juiz. Julgou o réu inocente é o predicado. Mas nós temos aqui que inocente é uma qualidade de quem? Do juiz ou do réu? Como não está se referindo ao sujeito, é chamado de predicativo do objeto, tá certo? Eu falei para vocês do predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal, ele vai estar aí, ó, predicado verbo nominal. Ele vai ter uma característica do predicado verbal, que é um verbo de ação, e vai estar oculto o predicado nominal. Maria caminha pelas ruas triste. Então, quem é que caminha pelas ruas triste? Maria, sujeito.
Então caminha pelas ruas e está triste. Então triste é uma qualidade, certo? Uma qualidade no caso do sujeito. Esse e está, ele é oculto, ele está implícito. Aí vamos estudar agora que o assunto da página 143. Página 143 é chamado de adjuntos adnominais. Esse assunto é facinho, viu? Eu digo assim, aqueles dois meninos inteligentes passaram na prova. Aí vamos fazer aqui a pergunta ao verbo. Quem passou na prova? Oi? Aqueles dois meninos inteligentes. Muito bem, aqueles dois meninos inteligentes. Aqui tudinho é o sujeito. Mas no sujeito tem uma palavra central, que é chamada de núcleo. Qual é a palavra? E o núcleo nunca muda. Toda vez que você vê assim, núcleo do sujeito, radical, ele nunca muda. Então, qual é o núcleo desse sujeito? É a palavra aqueles dois meninos ou inteligentes? Meninos. Meninos, muito bem. Então, a palavra meninos aqui, ele é o núcleo, certo? Aí poderia ser estes três meninos inteligentes e estudiosos, né? Então, eu poderia acrescentar aqui mais palavras, poderia tirar, né? Aqueles meninos inteligentes, dois meninos inteligentes, aqueles dois meninos ou somente meninos passaram na prova. Então, você vai ver que aqui o núcleo, ele nunca vai mudar. Tudo que se referir ao núcleo é chamado de adjunto adnominal. Então, esse aqui, dois, está se referindo a meninos, aquele está se referindo a meninos, inteligente está se referindo a meninos. Isso é chamado de adjunto. Esses são os adjuntos adnominais. Eles são os adjuntos adnominal. Tá certo? Tudo que se referir ao núcleo, tá? São adjuntos adnominais, que está junto do nome. Adnominais quer dizer isso. Adjunto é porque está junto de nome, né? Do nome. Então, menino aqui não é verbo, é um nome qualquer. Então, é chamado de adjuntos adnominais. Entendido? Entendeu? Tem alguma dúvida? Não. Pronto, então tudo que tiver junto, aí tem aí um monte de esquema na página 144, tem exercício que a gente vai fazer já já, mas eu vou já explicar o assunto da unidade 5, que vai cair também no simulado. Depois disso a gente só fica fazendo exercício, lendo até depois do simulado. Então copiem isso aí no caderno de vocês, certo? Aí vocês têm um tempinho, enquanto eu vou aqui comendo alguma besteira para eu não baixar minha pressão, né? Que eu tô ficando velho. Aí tem que comer na hora certa. Tem que dormir na hora certa. Aí vocês vão fazendo aí, viu? Quando terminar, vocês digam aí pra mim. Terminei, professor. Pois é, eu não como comida fria, não. Aliás, comida quente. Café, eu só tomo café morno. Café muito quente eu não consigo tomar, não. Mas quem quiser me dar de presente um bolo pudim, eu aceito, viu? Eu adoro bolo pudim.
Alguém aqui sabe fazer bolo pudim? Taislane, tu sabe fazer, Taislane? Ah, bolo pudim é bom demais. Ai, meu Deus. Ah, obrigado, Taislane. Obrigado, Taislane. Então eu coloquei na lista, eu coloquei a lista de quem vem para aula, quem vai para aula segunda-feira de ciências, viu? Aí 7 horas da manhã tem que estar na escola. Eu coloquei lá, certo? E a diretora disse, bota aí, é urgente, para todo mundo saber. Tá certo, Esther? Eu também terminei, professor. Pronto, daqui a pouco eu termino. Aí vamos para aí a diretora vai ligar pra mim, viu, Natália? Quando ela mandar, aí eu boto o nome lá, mas até agora ela não ligou não, viu? Aí quando ela ligar, aí ela me diz, eu coloco lá. Ou se acertar já com sua mãe, já vai direto, viu? Certo. Tá bom? Aí, esses são os adjuntos adnominais. Vou dar outra frase aqui pra gente ver a frase que tava que tá no livro. Um falso supermercado. Eu vou acrescentar, viu? Eita. Peraí, deixa eu voltar aqui. Supermercado. Foi criado. Está no livro. Foi criado na França. Eu vou botar só até aqui. Está na página 143. Aí, ó, um falso supermercado foi criado na França. O que foi criado na França? Um falso supermercado. Um falso supermercado. Aqui é o sujeito, certo? Qual é o núcleo do sujeito? É a palavra a palavra falso ou a palavra supermercado? Supermercado. Supermercado. Sendo a palavra supermercado sendo o núcleo, tudo que tiver junto dele vai ser, se referindo a ele, vai ser chamado de adjunto adnominal. Então a palavra a palavra falso são adjuntos adnominais. Entendido? Sim, senhor. Pronto. Entendido. Então vamos para a próxima. A próxima que é na página 182. E depois disso a gente só vai fazer exercício. Depois que eu der esse conteúdo é só exercício. Aí 182. Certo? 182. Aí página 180. Sim, aí se quiser copiar essa parte aí, você pode copiar, viu? Aí página 182. Esse assunto de adjunto adnominal também cai em concurso público, viu? Tudo que eu tô falando aqui cai em concurso público. Como eu tô estudando muito, aí eu digo tudo que tá aí. Na página 182 fala do predicado nominal, fala do predicado verbal
E fala do predicado. Deixa eu ver aqui se tem verbo nominal. Não. Mas ele vai falar sobre a transitividade verbal na página 183. Na página 183, aqui a gente já viu que são predicado verbal, predicado nominal. Aí na página 183 vamos falar sobre transitividade verbal. Transitividade verbal. Essa transitividade verbal, ela é muito importante também. Então eu vou baixar aqui, eu acho que vocês já copiaram a frase lá de cima. E eu vou botar aqui, ó, transitividade verbal, página 183. Aí, olha, nós sabemos que a oração ela é formada pelo sujeito mais o predicado, não é isso? Sujeito e predicado, os termos essenciais da oração. Então, os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Já estudamos os tipos de sujeito, já estudamos os tipos de predicado. Mas dentro do predicado tem uma parte muito importante, que é chamado verbo. O verbo do predicado, ele é muito importante. E nós vamos estudar ele agora, tá certo? É chamado de transitividade verbal. Aí, preste atenção. Vou botar só um pouquinho aqui. Aqui, ó, quando eu digo assim, existe verbo que eles precisam de complementos, que ele precisa de complemento, aliás. E existe verbo, vão copiando aí, que não precisa de complemento. Que não precisa de complemento. Os que precisam de complemento é chamado de transitivos. Transitivos. Os que não precisam de complemento é chamado de intransitivos. Eita, botei é intransitivo. Aí, viu? Deixa eu ajeitar aqui. Intransitivo. Intransitivo, certo? Então, por exemplo, aí eu vou dar aqui o exemplo de cada um. Vou começar com o intransitivo, porque ele é mais fácil. Eu digo assim: ela saiu. O verbo sair, ele é verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. É ele saiu, ela saiu, certo? Então, não precisa de complemento. Se vier alguma coisa depois dele, aí é o que a gente vai estudar depois, chamado adjunto adverbial. Aí é outra coisa que a gente vai estudar, mas não agora. Então eu vou botar só coisa simples. Não vou colocar o que eu não falei não. Então, ela saiu. Então, sair é um verbo intransitivo. Ele tem sentido completo. Ele não precisa de complemento. Certo? Por exemplo, aí eu vou baixar aqui um pouquinho. Outro exemplo. Ela entrou. Ela entrou. Certo? Ela entrou. Então, entrar não precisa de complemento. Por isso que fica errado a gente dizer ela entrou para dentro, ela saiu para fora, certo? Ela subiu para cima e ela desceu para baixo. Essas frases que eu falei, se vier com esses complementos aí, descer, subir, entrar, dentro, fora, não sei o que, aí essa frase está errada. Porque esses verbos são verbos intransitivos, eles não precisam de complemento. Certo? Vocês já viram, né? O povo falar assim: ah, ele subiu para cima, ele desceu para baixo, ele saiu para fora, né? Ele saiu para fora, ele entrou para dentro. Já escutaram isso? Não.
Na hora que falou, Esté, aí a moto passou, não escutei não. Não, eu disse só sim, senhor. Ah, então, aí as pessoas que estão falando assim, elas estão falando o verbo errado, a frase errada. Então ela entrou, saiu, subiu e desceu. Aí se eu tiver alguma coisa, ele subiu no telhado, aí é diferente, né? Ele subiu em algum lugar e é adjunto adverbial. Ela saiu com os amigos, adjunto adverbial de companhia, certo? Então nós temos essa formação aí até agora. A gente está estudando o verbo intransitivo. É aquele que tem sentido completo. Então, ela entrou para dentro no pódio, ela entrou na casa. É adjunto adverbial, que a gente vai estudar depois. Mas a princípio a gente está estudando isso. Agora vamos estudar os verbos transitivos. Existe verbo transitivo porque ele precisa de complemento, certo? Olha a frase que eu vou colocar aqui para vocês verem. João ama. Essa frase, ela está completa ou está incompleta? Incompleta. Oi? Incompleta. Incompleta, porque João ama Deus, né? João ama Deus, certo? Então, o verbo amar aqui, ele precisa de um complemento. Aí, o verbo intransitivo é justamente isso. Ele precisa de um complemento. Como aqui não tem preposição entre o verbo e o próximo termo, não tem preposição aqui, ó. Aí, se vocês não lembram as preposições, eu vou colocar elas aqui para vocês copiarem também. Aí não tem preposição, porque o outro exemplo que eu vou dar vai ter preposição, viu? Aí não tem preposição. E quais são as preposições, professor? Aí aqui, ó, de, a, para, com, em, sobre, perante, certo? Então aqui nós temos um verbo e o verbo não tem essas preposições aqui, ó. Depois do verbo não tem essas preposições. Então esse verbo aqui, ele é chamado de verbo transitivo direto. E o que vem depois dele, o termo escrito, né? Não é o que significa, mas o termo escrito é chamado de objeto direto. Então, mais uma vez, o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Se eu deixar ele vai ficar sem sentido a frase. Então, eu tenho que complementar ele. Só que o verbo que não tiver preposição, de, para, com, em, a, perante, sobre e etc., ele vai ser chamado de verbo transitivo direto e o que vem depois dele é chamado de objeto direto. Objeto aqui no sentido do termo e não no sentido da palavra em si. Vocês copiaram a parte de cima ou eu tenho que subir para vocês copiarem? Eu copiei. Todo mundo copiou a parte de cima? Essa parte aqui? Sim. Copiou essa aqui? Professor, Estela tá pedindo para subir. Tá certo. Deixa eu subir. Pronto, aqui, ó. Página 183. Eu vou botar aqui, pronto. Transitividade verbal. Faça aí, rapidinho, no instante você faz. Aí eu vou lá pra frente aqui pra ver aqui. Faça aí pra gente seguir. Pronto.
Terminar aí, me avisa, viu? Ai, ai, ai. Terminaram? Posso passar? Ok, então pronto, vou fazer agora. Ok. Aí, vamos aqui agora. Aí aqui, ó, Estela ficou aqui, ó. Aí vocês têm que terminar aí, viu? Termina aí. Ficou faltando essa parte, viu? Vou descer. Termina aí. Enquanto isso eu vou tomar um cafezinho. Continuar meu café. Eita, café gostoso. A melhor coisa do mundo é café. Tá certo. Deixa eu rapar aqui a panela. Vamos aí. Ok, Rian. Todo mundo terminou já? Já, né? Rian terminou, Estela terminaram. Eu já terminei. Miquel também. Tu gosta mais de matemática ou português, Miquel? Português. Farias, tu gosta mais de matemática ou português? Ah, não sei. Vamos lá. Então, verbo transitivo direto.
é esse que não tem preposição, tá certo? Não tem preposição. Já o indireto, que eu vou explicar agora, ai meu Deus, molhei meu livro. Já o indireto, ele vai ter preposição. Aí quando eu digo assim, ó, José gosta disso, gosta. Aí se eu disser gosta, José gosta, existe aí uma frase completa ou incompleta? Incompleta. Incompleta. Aí, mas se eu botar assim, José gosta de sorvete. De sorvete. Aí a frase ficou completa. Logo, nós sabemos que esse verbo gostar, ele é um verbo transitivo, certo? Ele é um verbo transitivo, porque ele precisa do complemento, verbo transitivo. Depois do verbo, tem alguma preposição? Sim ou não? Sim. Qual é a preposição? De. Muito bem. Então, aqui, ó, o verbo está aqui. Logo depois dele tem uma preposição. Quando tem isso, esse verbo é transitivo indireto. E esse aqui, esse terminho aqui, de sorvete, ele é chamado de objeto indireto, certo? Toda vez que o verbo vier e depois dele tiver uma preposição, ou o nome do verbo, a classificação do verbo é transitivo indireto, e de sorvete é o objeto indireto. Ok? Escreve aí, porque vamos estudar agora o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. É bitransitivo, chamado de bitransitivo. Escrevam aí para ir, diga aí. Terminei, professor. Eu terminei, professor. Ok. Pronto. Deixa eu ver aqui quem foi que terminou mais. Pra gente dar sequência. Deixa eu ver aqui. Então, quando não tem preposição, é verbo transitivo direto. E o que vem depois dele é classificado como objeto direto. Quando tem uma preposição, o verbo é classificado como objeto, verbo transitivo indireto, e o que vem depois dele, que vai junto com a preposição, né? Aí é chamado de objeto indireto. Vamos agora para o verbo que ele é bitransitivo. Todo mundo já terminou, eu vou só baixar um pouquinho agora. Aí agora vou deixar já as preposições aqui porque vocês vão lembrar. Aí olha, eu digo assim, João ofereceu flores à namorada. Ofereceu flores à namorada. Aí esse verbo aqui, ele tem dois objetos. Um é objeto direto e o outro é objeto indireto.
Então, é chamado de verbo transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo. Algumas gramáticas trazem como verbo bitransitivo, certo? Porque ele tem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Então, o verbo aqui é oferecer. Depois de oferecer, vem que palavra? Flores. Flores. Entre oferecer e flores, tem alguma preposição dessa aqui, que eu botei aqui em cima? Não. 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 Então, esse aqui vai ser o objeto direto. E esse aqui, certo? Vai ser o objeto indireto. Porque esse azinho ali, quando ele está com esse acento, quer dizer que é uma preposição mais um artigo. Aí é chamado de crase. Aí essa crase é o acento agudo ao contrário, que a gente vai estudar no 9º ano, certo? Mas eu poderia botar assim, Joana, vou botar a mesma frase para vocês entenderem melhor. Joana, vou botar com Joana, ofereceu chocolate ao menino. Então aqui, ó, o mesmo verbo, ele é bitransitivo, porque depois dele não tem preposição. Aqui vai ser o objeto direto. E aqui tem uma preposição, ó, o azinho aqui, ó. Isso é uma preposição. E logo isso aqui vai ser o objeto indireto. Deu para entender ou não? Oi? Todo mundo conseguiu entender? Não, Sim, então, senhor. Sim. pronto, então aí vem o intransitivo, verbo intransitivo, aí pronto, aí aqui bem grande conteúdo. Então aí a gente agora vai para os livros. Aí sim, aí tem o verbo de ligação. Lembrado o verbo de ligação, vou fazer aqui só. Aí vocês têm que copiar aí. Copia aí para mim, por favor. Para aí, quando for na próxima aula, a gente vai ter mais aula de português, né? E vocês vão pegar e a gente vai fazer só os exercícios, viu? A aula tá quase acabando. Se eu tivesse mais tempinho, eu acho que a quinta aula vai ser de português, viu? Vou botar a quinta aula de português para vocês. Ah, mas tem João que é... Não, posso não, porque João tá no 6º ano de português. Aí não posso não. Aí dá conflito com as Estefarias. Aí não posso não. Tá certo? Aí segunda-feira, que eu tenho aula mais livre, aí eu vou botar 2 aulas de português para o 8º ano, para a gente fazer mais exercícios. Não esquecer de quem está na lista do 8º ano, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem que estar lá na escola. Aí não sei como é que a professora vai fazer para mandar o link tudinho para porque eu não tenho o link dela. Aí eu tenho que pedir a ela o link para ela fazer lá também. Aí eu boto para vocês, viu? Se ela não fizer, aí eu não tenho como pegar e ver lá não. Vou falar com ela para ver como é que ela vai se organizar para dar as aulas para o restante da turma. Tá certo? Professor, Oi. vai ser até que horas? Eu acho que até 10 horas. Não sei não. Isso aí é com a diretora. Você tem que perguntar à diretora.
Tá Eu certo. não sei de nada de aula presencial. Ó, os verbos de ligação. Aproveita aí e copia. Verbos de ligação. É aqueles que dão qualidade, viu? Lembre-se disso aí. Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer e continuar. São os verbos de ligação. Então, a gente já finaliza esse assunto. E quando for depois, toma exercício, viu? No caso, segunda-feira tem as aulas para os meninos, para vocês lá na escola. Aí eu vou transmitir a aula e vou também gravar, vou ver como é que a professora vai fazer, para eu pegar e fazer isso aí. Tá certo? Quando a aula da escola acabar, ainda vai ter aula online? Vai, aí no caso eu vou estar gravando. Se você chegar em casa der tempo, aí você entra. Se você não der tempo, você vai ter que ver gravada, viu? Tá certo. Porque tem muita gente que não mora perto da escola, tem gente que mora longe. Aí, Eu moro pertinho. Mora pertinho, né? Mas eu acho que Taislane mora longe, né, Taislane? Ela Acho que mora perto também. Mora perto também? Todo mundo mora perto da escola? Eu não sei, mas eu sei que ela mora perto. Mora pertinho. Luiz Vitor mora perto da escola? Alguém sabe dizer se Luiz Vitor mora perto da escola? E Rafael? Rafael nem entrou na aula hoje, levou falta. Eu moro na mesma rua que da escola. Ah, tá. Ah, Rafael tá aí. Aí... Pronto. Mas Maísa, tu não vai pra aula não, né? Porque teu nome não tá na lista não. Só vai pra aula pra quem tá lá na lista. Sim, tá certo. Eita, aí morar no Valentina, ir pra aula e depois voltar pra casa, menino, chega em casa já tem a hora do almoço. Aí não dá mais nem tempo de assistir aula ao vivo. Mas quem mora perto da escola, aí vai pegar e ver as aulas online, tá certo? Aí quem dá, se der tempo, se não vai ver porque eu vou estar gravando. Eu vou falar com a professora Raquésia, que eu acho que ela vai dar aula nesse dia aí. Pois é, aí eu acho que Luiz vai ter que ver as aulas gravadas tudinho, porque não vai dar tempo chegar e ver as aulas não, porque se ele não morar perto da escola, né? Então, vamos aqui, finalizando nossa aula. Nós hoje estudamos sobre adjuntos adnominais. Nós vimos também os tipos de predicado, predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Nós estudamos sobre transitividade verbal, ok? Vimos que existe o verbo intransitivo, que é aquele que tem sentido completo, não precisa de complemento. Existe o verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. Quando o complemento do verbo ele vem sem preposição, é chamado de objeto direto. Quando vem com preposição, é chamado de objeto indireto. Quais são as preposições? De, para, com, em, sobre, perante, etc. Aí, o objeto direto, o verbo logo, é verbo transitivo direto, e quando tem objeto indireto, o verbo é logo verbo transitivo direto. Existe também os verbos bitransitivos, é quando tem objeto direto e objeto indireto. E por fim, vimos os verbos de ligação, ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar, que são os verbos que vão estar no predicativo, que pode ser predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Tudo certo? Todo mundo entendeu?
Tem alguma dúvida? Não, senhor. Não, né? Então a gente vai seguindo. Vocês vão esperar o link da aula de matemática, que vai ser agora em 2 minutinhos. Vocês têm 2 minutinhos para beber água. Tchau, vocês. Vou dar aula para o 9º ano agora. Tchau, pode sair. Esté e João, João Hóstio é aula de matemática, né? Não, é o 8º ano, é aula de matemática. Pra mim agora e a última aula é de português. Eu toda vez me confundo, me atrapalho todinho. Pronto, aguarda o link de matemática, aí você entra, se entrar, Esté, e tiver gente, aí você aguarda, não precisa sair não, viu? Você deixa o microfone mutado e já aguarda, viu? Tá certo. Tá bom, tchau, tchau.